O Lula se reelegendo no que vem, ele vai para o seu último mandato na vida. Pela sua idade, etc e tal, não tenho a menor dúvida com relação a isso. E aí o PT vai ter, e eu falo PT, mas segue a esquerda, né? Que é muito entrelaçado na figura do PT, como principal partido. Vai ter 4 anos aí para preparar uma sequência. Eles já erraram. Eu respeito muito a presidente Dilma, mas acho que a escolha da Dilma para ser presidente foi extremamente equivocada por parte do Partido dos Trabalhadores. Já erraram uma vez e colheram maus frutos por causa disso. Você vê um nome despontando que possa ser a bola da vez para o futuro? Ou você acha que a esquerda ainda está meio atrapalhada nessa busca? Olha, não vai aparecer um outro Lula, né? Claro, que ganhou claro. tantas eleições assim. Isso não vai acontecer. O Brasil fez 9 eleições diretas, né, desde o início da redemocratização. O PT foi primeiro ou segundo em todas. E sempre contando com a figura do Lula, que, aliás, disputou 5, e mais 2 com a Dilma. Dá para dizer que o Lula disputou 7 eleições para presidente. Mas 8, porque o Haddad foi o Lula, né? Então, ganhou 4, né? Oi? Ganhou 4, né? Ganhou 5. Ganhou 2 com a Dilma e 3 com o Lula. 3 com ele. A Dilma, por incrível que pareça, ele, né? foi, né, enfim, reeleita. Então, o PT, assim, eu não sei se o PT, mas esse lado vai ter sempre alguém forte. Eu acho que é uma avaliação muito rasteira e muito simplista dizer que, puxa, o Lula não preparou um sucessor, depois que ele sair de cena não vai ter ninguém. Claro que vai ter. Até porque a memória do Lula vai continuar, vai se perpetuar, o legado dele vai ficar aí e tal. O Haddad, quando foi candidato a presidente, saiu de 1% e terminou com 45%. Então vai ter alguém. Eu acho que de todos esses aí, o quadro mais preparado é o Haddad, que exerce uma função importante no governo. Mas a gente sabe também que, em termos de carisma, isso faz a diferença, né? E num Brasil que é muito personalista na hora de tomar sua decisão, isso faz diferença, né? Isso pode fazer diferença, sim, é verdade. Eu acho que também está na hora do Brasil encarar soluções melhores, né? Olhar para quem realmente está preparado. Claro. E eu acho que ele está se preparando para isso. Eu gostaria de votar nele, inclusive. Eu gostaria de votar nele agora. No Ministério da Fazenda. Oi? Você gosta muito do trabalho que ele está fazendo no Ministério da Fazenda. Eu gosto. Eu acho que ele comete alguns erros políticos lá e tal. Né? Vários. Mais do que tipo que devia. Por exemplo, a história do IOF foi muito mal conduzida. Eu acho que o governo poderia ter buscado outras soluções e de uma outra forma, porque é aquela história, quando você faz uma coisa como o IOF, de certa forma, você transfere para a sociedade toda o peso de pagar lá um pouco mais, gastar mais com imposto. E eu acho que, por exemplo, que eles estão tentando agora de tributar alguns setores em particular, eu acho que é uma solução muito mais coerente e equilibrada. Então, e é difícil. Então, quando alguém vai, por exemplo, querer taxar LCA e LCI, eu acho que está muito correto. E é óbvio que a turma da Faria Lima reclama. Eu vejo lá, por exemplo, os meus colegas de programa reclamam disso o tempo todo. Mas tem que mostrar para a sociedade que não é justo que o seu Zé, que tem um carrinho de cachorro-quente ou de pipoca ali na esquina, ele tenha que pagar alguma taxa, e o bonitão que investe em LCA e LCI não vai pagar nada. Aí alguém fala, mas puxa, isso aí ajuda o agro, ajuda o setor imobiliário. Puxa, fantástico. E será que eles trabalham de graça? Eles estão fazendo, por acaso, algum trabalho, enfim, filantrópico aí e tal, né? Não, são empresas que operam em um sistema capitalista, que acabam ganhando com isso.
é lícito, é justo, é legal e tal, né? Mas que aqueles que investem nesses títulos acabem pagando também. Uai, então o governo tem que trabalhar, por exemplo, para taxar esse tipo de coisa. E não, por exemplo, o IOF. Mas também o governo tentou taxar grandes fortunas agora e caiu no Congresso, né? Porque esse é um projeto equivocado. Eu ouço, desde que eu me conheço por gente, eu ouço setores da esquerda defenderem isso. Isso está errado porque não vai funcionar. Primeiro, pela dificuldade de ser aprovado, principalmente em um país como o Brasil, que tem um Congresso mais conservador. Segundo, que se houver uma taxação fixa aí às grandes fortunas, em dado momento, elas vão procurar outros mercados. O que é o correto? É taxar os rendimentos das grandes fortunas. Então, se o cara acumulou 100 milhões de patrimônio, tem um monte de coisa por aí, sorte dele, mérito dele, enfim. Eu não vou criar uma tributação especial para isso, porque provavelmente ele já pagou, ele já foi tributado em algum outro momento da vida para ter acumulado isso. O que eu quero que ele pague, na verdade, é em cima, por exemplo, de rentabilidade de LCA e LCI. É aí onde tem margem, é aí onde tem ele gordura. Coloca a grana dele para gerar lucro. Mas lógico, é aí que a gordura está aí. Por que ele vai continuar ganhando com esse tipo de título? Mas aí, se a rentabilidade da grana dele não está rendendo, ele está pagando muito imposto, ele também pode investir fora do país. A lógica não é a mesma? Não, porque é aí que está o negócio. Aqui no Brasil, a rentabilidade dele nunca, em momento algum, vai ser pequena, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Então, enquanto o Brasil tiver esse cassino financeiro com essas taxas de juros malucas, esses caras eles vão reclamar sempre e vão ganhar sempre. Então, a gente vai embora. Vai embora coisa nenhuma. Aqui no Brasil já teve um caso, a primeira eleição para presidente em 89, do Mário Amato. Era um conhecido presidente da Fiesp e tal, e o Mário Amato, quando o Lula estava pau a pau com o Collor e tal, lançou a seguinte pérola: se o Lula ganhar a eleição, 800 mil empresários vão abandonar o Brasil rumo à Flórida. Mentira, o Lula ganhou depois um monte, ninguém foi embora e todo mundo ganhou muito. Então, é tudo mentira também que o cara vai pegar o capital dele, se aumentar a taxação sobre esses rendimentos e vai levar isso para outro paraíso financeiro. Não tem. Não vai levar porque não tem. Agora, no caso de taxar direto o capital, aí eu acho mais perigoso. E sem contar que eu acho que rende pouco. É cair, claro que numa proporção maior, na bobagem que fez a Marta Suplicy quando criou a tal da taxa do lixo. Não ganhou quase nada com isso, virou uma taxa, perdeu o prestígio e perdeu a eleição. Como é que você vê taxação de herança? Aumentar o percentual, que o Brasil está bem atrás, inclusive, do mercado americano, que é capitalista pra caramba, e lá se taxa, o percentual de taxação é bem maior. Então, eu acho que aí tem uma outra coisa que tem que ser revista. Porque geralmente quem tem muitos bens, quem tem muitos imóveis e tal, ele declara um valor venal baixo. Então, no momento de taxar uma herança, se for taxar, por exemplo, sobre um valor venal baixo, não vai resolver o problema também, vai ser só desgaste político. Então, eu também acho que aí a gente tem que começar a discutir uma atualização dessas tabelas aí de valores. Uma reforma tributária completa. Eu não sei se isso seria tema para um novo capítulo na reforma tributária. Mas qualquer um na sua declaração de renda, de bens, o cara tem um imóvel de 10 milhões, ele fala que vale 500 mil. Tá bom, aí o que adianta taxar a herança não sobre o valor de mercado, mas sobre o valor venal? Então, começar a olhar para valor de mercado. Se a gente começar a olhar para valor de mercado, eu acho que inclusive as receitas com o IPTU, ITR, essas coisas todas, elas já vão aumentar de tal forma que a gente não precisa ficar discutindo, por exemplo, uma taxação maior para herança. Hoje você avalia que o Brasil é um país melhor do que era quando o Lula assumiu o governo?
Quais eu são as acho. grandes melhorias que você elencaria? Bom, primeiro que tem uma política, né? Você com certeza não vai ver ninguém defendendo o golpe, né? Eu acho que isso já é uma evolução. Agora, eu acho que, por exemplo, o Brasil voltou a tratar melhor a questão da saúde. A ministra que saiu, acho que o Ministério da Saúde andou errando muito na questão de distribuição de vacinas, mas uma coisa é um erro operacional, logístico, outra coisa é um erro pautado por questões ideológicas, de isso aqui não é necessário, isso aqui não precisa. Contra Eu acho que é muito importante contra a ciência. Eu acho que o investimento em educação melhorou. Eu acho que, por exemplo, até mesmo o investimento em algumas operações em defesa, por exemplo, de algumas populações originárias, como acontece com os Yanomamis, isso melhorou. Isso também ele impacta na questão do combate ao crime organizado naquelas regiões. Então eu acho que melhorou, sim. Acho que talvez a mais importante, a questão da valorização do salário mínimo. Porque quando o Lula assumiu, e eu tinha essa conta que eu atualizava todo dia até para infernizar os meus colegas lá de programa e tal, né? Aqui no Brasil se pagava imposto de renda a partir de 1,6 salários mínimos de rendimento. Foi o último, foi o que o Bolsonaro entregou. Então, o salário mínimo ele não tinha aumento real e o imposto de renda começava a garfar de quem tinha 1,6. Então, rapidamente, o governo estabeleceu como piso para isso 2 mínimos. Então, de 1,6 pula para 2, sendo que esses 2 têm aumento real. Então, isso aí eu acho que já gerou um belo ganho de dinheiro para a população. E sem contar que aumentou o número das pessoas que estão isentas. Porque outra coisa que se fala, e aí acho que o governo se defende mal, é que porque esse governo só pensa em aumentar imposto. É verdade, ele aumentou algumas coisas, como o IOF, que eu acabei de criticar. Mas na outra ponta isentou milhões de pessoas. Isso não conta?